Olá, bem-vindo ao resumo, onde eu faço uma análise dos pontos que se tiveram de trade no dia, tanto do mini índice quanto do mini dólar futuro, utilizando o meu método operacional que eu chamo de Renko Mais. Sem mais delongas, vamos aqui ao mini índice futuro, 60 minutos. Nós temos esse Fibo traçado há um bom tempo. E fechamento de sexta-feira. Nós tínhamos esse gap, né, por assim dizer. Ele foi fechado na sexta mesmo, ele foi fechado, só que ele não foi tocado, né, por assim dizer, região. Então o 127 estava aberto, principalmente porque não conseguimos ficar trabalhando acima da região do 141. Estamos trabalhando abaixo, então qualquer tipo de rompimento dessa região poderia, o preço está caindo. Então, na análise de abertura, eu não estava na abertura hoje do mercado. Eu cheguei já depois da abertura do à vista, mas enfim, o que poderia esperar era até uma certa continuidade aqui, por essa última barra, principalmente dos 60 minutos, você poderia ter algum tipo de espécie de continuidade, ou quem sabe, né, ele já abrisse num gap alto, ou até mesmo num pequeno gap, né? E aí se ele trabalhasse aqui e falhasse, rompesse, a probabilidade era vir tentar testar 127. Tá devendo ainda um 61 aqui em cima. Ele pode estar indo para o 61, mas eu acho que ele vinha testar aqui 127 antes de tentar subir lá no 61. Então, dito isso, hoje a probabilidade de tentar trabalhar na venda eu acho que seria melhor. E foi o, o que se mostrou já depois de um certo tempo, né? As duas primeiras barras de 60 minutos no dia foram complexas, né? É difícil. Inside bar, né? Outside bar, uma barra que rompeu o máximo e rompeu o mínimo da outra. Isso aqui é triângulo expandido, né? É complexo, não é fácil você estar pegando a movimentação do mercado, mas vocês vão ver que através do Fibonacci dá pra gente estar, não só do Fibonacci, né, também dos padrões de box, é claro, confirmando as entradas, a gente vai estar conseguindo fazer bons trades aqui nessas primeiras 2 horas, né, de pregão. Então, sem mais, vamos lá pro 10R para ver quais foram esses pontos no dia. Beleza, então, estamos aqui, 10R e fechamento de sexta-feira. Abertura hoje num pequeno gap, abriu aqui o preço e logo ele dá essa correção, vindo fechar esse gap. Então aqui já é 9h25 da manhã, você pode estar traçando o seu Fibo. Eu vejo dois pontos de ancoragem, por assim dizer. A ancoragem é o 0,100, tá? Essa ancoragem seria o último fundo relevante feito antes do topo. E essa ancoragem aqui, que é o fundo maioritário de todo esse último movimento. Então, eu usei essa ancoragem aqui, tá? A hora que eu cheguei depois da abertura da vista, então eu esperei um bom tempo antes de tentar fazer algum tipo de operação. Eu só fui operar já perto das 11, depois das 11 da manhã. Então, eu ancorei aqui, você poderia também estar ancorando aqui. Então, eu vou estar colocando aqui onde eu usei o Fibo hoje. Então, Fibo traçado aqui. E aí, ele já me dá o que? O 48,6 é um número que eu vi, eu encontrei em um dos vídeos do Marco Rossi. E ele bem na verdade é o 50%, tá? Ele não é considerado no nível de Fibo 50%, porém eu considero ele uma região muito boa, muito forte, né? Dependendo de como é a movimentação. E se eu tô medindo essa perna aqui, ó, onde eu tracei o Fibo, essa ancoragem que eu fiz aqui em amarelo, na seta amarela, então aqui é 50% de correção desse movimento. Então eu posso ter uma tentativa de retomada, né, quem sabe.
numa onda 3 aqui. E claro, um 4-1, Fibo longo, Fibo dos 60, o Fibo que para mim é o dominante, né? Para mim aqui é uma região então de forte suporte no momento aqui. E aí ele dá um sinal, ele dá a falha de rompimento de 2 boxes. Eu gosto muito de trabalhar essa falha de rompimento de 2 boxes. E ela é bem válida aqui, principalmente porque eu tenho fechamento de gap, eu tenho níveis de Fibo, eu tenho uma média móvel que está sendo rompida pela primeira vez. E geralmente quando o preço ele rompe a média pela primeira vez vindo no movimento contrário, ele tende a tentar pelo menos vir testar da onde ele veio, tá? Da onde ele partiu. Então aqui ele viria testar o topo. Então a compra aqui, o alvo é bem nítido para mim, porque você vai estar trabalhando a dinâmica 76, 111. Só que você está comprando antecipatoriamente, é claro, né? Mas é essa dinâmica que você tem que olhar. 76, 111. Então o alvo é 111. Você vai comprar aqui e o alvo está lá. Você tem 375 pontos de alvo no trade. E eu acho que esse seria o primeiro trade, por assim dizer, do dia. Se não conseguiu comprar aqui, aqui você tem um scalp de mesmo alvo, né? Aí é bem mais curto o tamanho do gain, você vai ter aí 175, quem sabe 190 pontos aí você conseguiria estar extraindo do mercado, né? Ele dá uma segurada e ele trabalha a região de 111, ó. Aqui, se você vê que o preço ele fez 4 boxes aqui, aí ele voltou. Eu já tinha muito mais boxes vindo aqui de trás. Então aqui você tem que ligar o alerta que não é uma boa compra, tá? E outra, eu não toquei o nível de FIBA, ó. Eu fiquei devendo o toque no nível. Eu considero que o preço chegou na região do 111, mas não houve o toque, então ele não houve a validação do 111 ainda. Ele só foi validado aqui o 111. E aí ele começa a brigar. Então, o que eu tenho que esperar? Ou eu tenho que esperar ele dar um sinal mais baixo aqui de volta no 7,6 de compra, ou espero ele vir no 7,6 falhar antes do 111 para mim entrar na venda, tá? Eu cheguei mais ou menos nesse momento aqui de mercado mesmo. E aqui já estava um movimento bem complexo, ou seja, a gente só teve talvez duas oportunidades de trade aqui no dia pelo 10R, né, até então. E aí o preço ele faz aquilo que eu falei. Ele vem, ele testa 7,6. Aqui é válida a tentativa de comprar? Com certeza é válida, só que daquela forma que eu falo muitas vezes. Compra, mas já compra pensando na proteção, tá? Em se proteger de alguma forma. A hora que o box caminhar, você já diminui o tamanho de stop, ou até mesmo coloca o stop no zero depois de fechar 2 boxes a seu favor, né? Então você vai estar entrando nesse box, mas você tem que esperar ele fechar. Então o box de entrada é um box a seu favor, esse aqui é o segundo box. Você pode estar se protegendo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque há a possibilidade de eu falhar, como eu disse aqui no nível de 111 novamente para estar voltando. Lembra que a análise dos 60 para nós, a probabilidade maior era de venda do que de compra? O preço ele abriu no gap de alta, ele veio, fechou o gap e ele começou a consolidar e a arredondar. Não sei se vocês conseguem ver esse arredondamento que se há aqui no movimento. Geralmente quando se tem um arredondamento assim, tanto no topo quanto no fundo, geralmente, tá? Não é sempre, ele tende a continuar o movimento do arredondamento. Então ele vai tentar buscar níveis mais baixos. E aí o preço falha. Ó, nessa falha, então, ou você sai estopado no zero aqui, ou você vai ter que assumir um stop. Né? Quando fecha esse segundo box aqui contra você, eu acho interessante você estar fechando a posição, porque ele já perdeu o nível de FIBA, ele ficou no 100. Então aqui está mandando pelo menos voltar, testar um 4-1 aqui, ó. Então quem esperou para vender aqui, ó, teve aí 300 pontos de gain, tá? Correção de 3 box, 3 pontos, pronto, vendeu aqui, beleza, pôs um dinheiro no bolso. Não é tão complexo, você está entendendo a movimentação do FIBO.
Porque é assim, se eu ganhei o nível de 111, opa, se eu ganhei aqui o nível de 111, se o preço tocou o nível de 111, quando ele volta, ele tem que tentar ir no 127. Se ele falha um 127, olha só, eu já tive aqui o 46, tá? O 76, tá? Então, aqui no 76, a probabilidade é de, se eu perdi aqui o 111, eu não consegui chegar no 127, ele voltar aqui no 23. Essa é a dinâmica do Fibonacci. Então, se eu perco um nível de Fibo, eu vou buscar novo nível de Fibo. E se eu vou buscar novo nível de Fibo, eu já tive o 76 aqui atrás. Então, eu vou buscar o 23. Beleza? Esse é um pensamento muito interessante, muito legal. Então, se você vendeu aqui em cima, o seu alvo está no 4.1. Por quê? Porque ó, eu tenho, primeiramente aqui, ó, se você ver, eu tenho a média 144. Quem viu o vídeo aí sobre as médias Φ ao cubo sabe do que eu estou falando agora, né? Por isso que eu deixei as 6 médias nos 60 minutos e só as 3 médias aqui no 10R. É uma média muito forte que ela não vai ser passada de primeira, é muito difícil. E outra, eu tenho que vir testar nível, tá? É normal eu estar fazendo. Eu estou trabalhando, o preço ele vai trabalhar, né? O preço a gente sabe, ele vai, como diria a Dow, né? Ele vai se movimentando em ondas. Então, o preço ele vai fazendo isso até ele resolver ir trabalhando, né? Se a gente for ficar desenhando ondas no preço, a gente vai desenhar muita ondinha, né? Dependendo do tempo gráfico que a gente está. Então, aqui eu realizaria o lucro dessa operação, esperaria a outra operação. Ou então, se você quer vir aqui para o 23%, você vendeu aqui pensando nisso, se você tem aí 500 pontos de alvo, então seu stop vai estar aqui ainda. Você não pode movimentar o stop até ter o rompimento aqui do 48,6 ou do 141. Se você não trabalhar com 48,6, com a linha de 50 aqui, pelo menos o rompimento aqui do 141. Tá? Então, seu stop ele não sai daqui até aqui, esses fundos aqui, serem rompidos. E aí o preço volta. Aqui tem o martelo, né, de venda. Seria interessante vender, testando uma extremidade, nível importante de Fibonacci. Então é uma venda interessante aqui. Porém o alvo está lá embaixo e ficou devendo aqui o alvo. Ó, deu 200 pontos, ele parou. Quando ele faz isso aqui, ó, é uma falha de rompimento de 2 boxes. Então se você está vendido aqui, aqui você tem que tentar se estopar. Tá? Aqui você tem que tentar zerar essa operação. 170, 150 pontos. E para quem não estava, né, ainda com cabeça de venda, estava tentando procurar compras, por exemplo, tentou comprar aqui, tentando buscar um nível mais alto aqui e acabou saindo no zero novamente, porque andou só 150 pontos e voltou. E aqui esse momento, eu lembro que esse momento que foi bem rápido, foi difícil de entrar nessa operação aqui. Não foi, por esse box aqui até daria, né, para ter entrado nela, mas aqui foi muito rápido e ele já virou aqui esse box. Então é bem complexo estar fazendo essa compra aqui nesse momento, por isso que eu nem falei dela. Mas aqui, se você não comprou, ó, você está na região do 23. 23 manda onde? Manda lá no 76. E olha só que interessante, né? Eu falo sempre da questão de você estar vendo a repetição. Ó. O primeiro trade do dia foi aqui. E olha só que interessante, né? Uma repetição de padrão. Novamente, falha de rompimento de 2 boxes. Comprou aqui, está aqui o alvo, 225, 200, até 250 pontos. Dá para tentar sair um pouquinho aqui acima? Dá, mas aí já é torcida para mim. Eu prefiro sair aqui dentro dos níveis aqui, tá? Eu coloco 78,6 juntos também, é uma questão também lá do Marco Rossi, tá? E aqui em cima 112,8 com 111,8. Aí o preço vai e solta esse martelaço novamente, né? Ó, mais uma venda aqui. Então, comprou aqui, realizou aqui, 225, 250 pontos. Aqui, se já quiser, tá invertendo a mão, ó, por exemplo, você comprou aqui por aqui sem inverter a mão, é bem pensado, tá? Porque o momentum é de venda.
A gente já fez análise do 60 da venda. E onde é que está o alvo? Ó, eu já cheguei à região do 23. Então agora eu tenho que tocar o 23 mesmo para validar essa região. E geralmente o preço faz isso. E aí tá aqui, né? Eu vou vender aqui e o alvo tá lá. Tenho aí 150 pontos de stop mais ou menos, ó. 145 para 345, 350 pontos de gain. O preço corrige, ó, correção de 3 boxes. Aqui é uma venda legal também, ó. Você tem aí, nada, um scalpzinho aí de 200, 220 pontos. E novamente, ó, faltou 2 tick aqui pro preço tá tocando, né? O nível de Fibonacci, ó. A mínima foi no 0,50, o nível tá no 0,40. Então faltou 2 tick. Então ainda ficou devendo nível, né? E aí o preço vai dar uma trabalhada e ele volta. Ó, aqui é um padrão interessante, né? Para quem conhece os padrões, esse aqui é o Shazam. Ó, tivemos um Shazam no dia aqui, não foi muito longe, né? Não foi um Shazam de... Porque geralmente o Shazam ele vai mais longe, mas ele foi um ponto importante do gráfico, tá? Daqui, essa região serviu de, vamos dizer assim, de ponto de venda para você estar buscando alvos mais baixos. E aí tá aqui o alvo, né? O alvo seria curtinho. Opa. Teria aí, ó, 170 pontos. Então não foi assim. Ele foi, a venda é válida pelo padrão, mas você acabaria, ó, saindo, acho que com o stop no zero, né? Ou então só com um pouquinho de ponto aí, 60, 50 pontos, não daria muito para estar pegando mais do que isso também, porque tipo, você vende com alvo mais longo, né? No Shazam. Apesar que, se tá esperto com a questão do Fibo, você vendeu para pegar no Fibo mesmo. Então você vendeu só para pegar esses pontinhos. Esse é o tipo de scalp, né? Que eu falo, que é o quê? É uma dinâmica que eu ensino lá no Fibo Robô, na mentoria, que eu saio do 7,5 e venho para o 23. Aí eu venho para a região do 50 aqui do 48, eu volto 23. Então aqui eu faço scalp para comprar e levar. Ou aqui eu faço scalp, né? Eu compro, faço scalpzinho curto e aí aqui eu faço o trade um pouco mais longo. E aí aqui tá a compra, ó. Lá pro 7,5, 260 pontos. Por isso dá uma trabalhada, dá uma brigada e aí ele lança essa falha de rompimento de 2 boxes aqui. Nós já tivemos no dia uma mais atrás aqui. Ó, falha de rompimento de 2 boxes. E aí novamente. Então, agora a venda, também, mesma coisa. Você pode fazer o filé só. 260 pontos. O dia tá difícil. Pra que eu vou ficar torcendo para que o preço vá lá para baixo, para que eu pegue mais pontos? Pô, você vê que o preço tá aqui, ó. Nisso aqui, a gente já tem que olhar e falar, ó. Aqui já é 10h40 da manhã e o preço tinha dado quantos pontos? 570 pontos. Ele pode aumentar o range? Pode. Com toda certeza ele vai acabar aumentando o range, porque ele vem trabalhando em ranges muito maiores. Porém, não tá fácil. Tá difícil, né? Olha só a movimentação cheia de sinais que, tipo, se você põe o stop no zero, você sai estopar no zero, aí o preço vai lá e faz o gain. Então hoje era o dia de você estar comprando o mais baixo possível que você conseguisse, a hora que você entendesse a lateralidade do preço, e vendesse o mais alto possível que você conseguisse. Nada melhor do que o 7,623 para estar te mostrando isso. Dentro do Fibogap aqui, tá? A gente tinha olhado lá no 60 e visto que era venda, né, no dia. Porém, quando é interessante o Fibogap, você tá traçando ele a favor do gap, tá? Apesar que a partir do momento que ele trabalhou aqui, ó, 7,6 para baixo, onde a gente tá aqui já, aqui eu já posso inverter ele, então. Então o que eu venho aqui? Eu apago esse e coloco o outro Fibo, só aqui para baixo. E aí você vai ver que o 205 aqui, ó, lançou alvo lá no 2,7, naquele alvo que a gente tinha visto. Então o Fibo está se fazendo, ó. E o menos 11
segurou no menos 11, vai para baixo. Ó. Foi tentar fazer o FIBO para baixo, só que aí na vez do 23 ser aqui, o 23 agora está lá em cima. Então o 23 é a venda e o 7,6 é a compra aqui. Só isso. O FIBO só está virado de maneira para venda. E aí, ó, aqui é a venda. Vendeu para 7,6, ó, mais 280, né? 280, 300 pontos aí. Se você pegou, talvez você pegou uma venda aqui, né? Essa vendinha aqui, vamos dizer que você pegou essa venda aqui. E aí você fez aí 170 pontos. E aí você fez mais 300 pontos aqui, num dia que estava difícil até o meio-dia aqui, porque isso aqui já é meio-dia, tá, já é meio-dia. Então foram 3 horas muito difíceis, sem o direcional, né, como a gente viu lá nos 60 minutos, complexo, aquelas 2 primeiras velas. Pô, você tá fazendo 370 pontos aí no dia, com 2 tradezinhos dentro de uma região que, quando o preço entra aí dentro, é difícil ele não trabalhar essa dinâmica. É bem bacana. Aí é claro, ó, o preço vem. Vocês vão ver lá, se quem quiser fazer a mentoria FIBO Robô, vocês vão entender que isso aqui, ó, 7,6 aqui é muito importante quando ele é rompido, tá? Aqui é difícil você estar vendendo. Aqui é bem difícil estar vendendo. Não é fácil você estar vendendo aqui. Por isso que eu nem vou falar dessa venda, tá? Então a venda foi aqui, fez o filé de novo. Então vamos ver aqui, ó, o filé. 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades de estar trabalhando o 23,76 que se teve num dia difícil. E aqui você pode estar ganhando dinheiro, ó. 240 pontos, 280 pontos. Aqui você conseguiria fazer, né? É claro, sem colocar o stop no zero. 350 pontos. Aqui mais 260 pontos. Aqui mais 300 pontos, né? 290, 270 pontos, enfim. Daria para você estar fazendo aí belos trades num dia de range curto, tá? O FIBO, ele é muito, muito poderoso quando usado dessa maneira. O Marco Rossi, que criou ele criou baseado no que é a programação mundial de robô. E pode ter certeza, onde mais tem robô é no mini índice futuro e no mini dólar futuro, tá? Vai trabalhar muito bem isso aí. E olha só que interessante, se você vendeu aqui, se por acaso você conseguiu vender aqui, ó, a dinâmica é o 111, ó, aí ele foi lá e cravou no 111, ele até passou um pouquinho, ó, e voltou, trabalhou, e olha o que eu falei do 7,6, ó, 7,6 é o importante, ó, é a região importante. Pegar essa venda aqui, ó, complexa, difícil, né? E hoje o dia não foi fácil, ó. Isso aqui, ó, eu tô falando são horas já, ó, são horas. Ele saiu daqui e fez isso aqui 12:30, tá? Depois, ele foi rodando tudo isso aqui já é 4 horas da tarde, a hora que ele faz o topo duplo aqui, ó. É 4 horas da tarde, 4:30 da tarde. Então isso aqui levou horas para ser feito. Isso aqui é tortuoso você tá tradando isso aqui. É dificílimo você estar posicionado aqui. Mesmo que você encaixar uma venda aqui em cima, o tempo que você fica posicionado e o preço vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aqui provavelmente você teria se estopado no zero, tá? Porque se você segue aquele pensamento que eu também sairia estopado no zero aqui. Por quê? Porque eu vendi aqui. Então qual que é o meu pensamento? Tem uma travadinha aqui. Um momento. Então, qual que é o meu pensamento? Eu vendi aqui, o preço foi, eu aguento uma correção contra ele, que é essa correção. Quando ele vai de novo aqui, para mim ele não pode falhar, ele tem que ir e me dar o alvo. Se ele não me der o alvo, eu já tô com o stop no zero aqui, então ele iria voltar e me estopar no zero. Então não é fácil você estar trabalhando isso aqui, não é nem um pouco fácil. Talvez essa compra aqui, ó, talvez não, ó, você também sairia estopado no zero, porque olha só, ele veio testar a sua entrada e voltou. No que ele volta, aqui você botou stop no zero, ele volta stop no zero, depois ele faz o alvo. Então não é fácil, nem um pouco. E antecipar essa venda aqui também não é fácil, porém, para quem me conhece, para quem escuta o que eu sempre estou falando aqui, ó, eu adoro isso.
falha de rompimento, falha de continuidade no movimento. Olha, eu estou testando um topo, estou falhando, estou fazendo um topo mais baixo. Ó. Topo mais baixo. Vendeu? Eu já toquei um 2,7, então meu alvo está lá no 61, ó. Eu tenho 480 pontos. Aqui eu já estou falando mais de uma maneira didática, porque isso aqui é o final do dia, ó. E você pegar isso aqui não é fácil não, ó. Ele foi lá no 2,7, ó. Isso aqui é movimento de muita volatilidade. Não é fácil. Beleza, o dia não foi fácil, o dia foi difícil. Provavelmente, se você terminou estopado, não se sinta mal. Foi complexo demais, pô, principalmente para quem trabalha como eu, que trabalha das 9 até no máximo 1 hora da tarde. Pô, não foi fácil. O preço ele foi dar umas movimentadas e na hora que ele movimentou, foi complexo pegar esse movimento aqui. Para quem conhece o método, para quem já está um pouco mais por dentro, tenha confiança de entrar aqui, mas não é todo mundo que entra aqui. Pô, você vê o preço vindo para baixo aqui com tudo, rompendo fundo, né? Você vai ficar, poxa, será mesmo que vai dar a compra aqui, né? Você fica receoso, não é fácil. Mas isso você só vai ganhar a partir do tempo de backtest. Você vai para a tela, faz bastante replay de mercado, o máximo possível. Tira todos os indicadores do gráfico. Se você quiser tradar, só trade o FIBO e os padrões de gráfico. E aí você vai anotando padrão por padrão a sua assertividade. Vai medindo quanto que você conseguiu de gain. Em tal padrão eu tenho tanto de gain e eu consigo tantos pontos. Né? Eu tenho uma taxa de acerto de 70% e consigo 280 pontos nesse padrão. Para quem faz a mentoria aí comigo, tanto da dinâmica quanto dos padrões de boxe, ganha uma planilha que minha esposa desenvolveu para estar fazendo esses backtests aí, para estar gerando essa estatística. Mas se você não tem, se você só está aí aprendendo o método com que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, e então dá também para você estar criando uma planilhinha bem básica no Excel, só para você estar anotando isso aí. Vai lá, faz backtest, faz o cálculo com a calculadorazinha mesmo aí do computador que você tem, e você vai ver que tipo, os padrões e a questão dos níveis de FIBO trabalham muito perfeitamente, muito bem, assim, eles soltam junto. Tem pessoas que fez já a mentoria, que tá aí, ó, desde que fez a mentoria, terminou semanas positivas, desde que começou a aprender o método, refinou bem o seu operacional, e pelo que tudo parece tá vindo um mês positivo aí, bem interessante. Hoje era 9h40 da manhã, ele já tinha me mandado uma mensagem no Telegram dizendo que já tinha feito meta no dia. Ele trabalha com dólar, tá? Então, para você ver que dá certo para qualquer tamanho de renco, para qualquer tempo gráfico que você vai operar do renco, para qualquer, principalmente para os índices, vai funcionar muito bem aqui, tá? O FIBO, não que ele não funcione para ações, ele funciona para ação, que é uma beleza também. O FIBO funciona para qualquer ativo, tá? Para qualquer ativo. É impressionante como que isso aqui funciona muito bem. E vocês podem ver aí, né, sempre nas análises, que o FIBO ele trabalha direitinho, né? Então esse foi o mini índice. Vamos falar agora então do mini dólar. Então agora doletinha, 60 minutos, fechamento de sexta. O que poderia estar esperando aqui, olhando esse FIBO que já está traçado também há um bom tempo, e quem está traçado com ele aí também está fazendo bons trades, né? Vamos dizer a verdade, né? Então, ó, bem interessante aqui. Ele ficou devendo 4,1. Então, se ele ficou devendo um 4,1, né? A possibilidade dele tentar vir, às vezes, que ele poderia estar fazendo, é vir testar aqui o 111, e aí falhar e voltar para um 4,1. Ou então, como aconteceu, ele abrir um gap de baixa, ele tentar subir, aí ele encontrar as médias aqui em cima e voltar a cair. Então hoje, o dólar ele
teria, a princípio, pelo que parecia, principalmente por causa desse último movimento aqui que teve aqui, né? Que foi aí, ó, foi o dia de a sexta-feira, né? Então isso aqui é uma perna 1, perna 2, uma correção. Então eu poderia ter uma perna 3 aqui, né? Poderia estar tentando pelo menos mais algum tipo de movimentação aqui, de tentar vir, e poderia estar falhando o topo e aí voltando a cair, né? Como também poderia estar falhando antes também e voltando a cair. Então o dólar a princípio me parecia compra mesmo, e aí depois poderia, quem sabe, vir algum tipo de venda, né? É o que se provou no dia, mas também não, pelo jeito, assim, não foi tão fácil trabalhar o dólar, né? Ó, principalmente depois do meio-dia aqui, essas velhinhas aqui de 60 minutos, isso aí é doloroso. É difícil, bastante difícil estar trabalhando isso aí. Beleza? Então, feita a análise aqui de 60, o pensamento que poderia se ter na abertura, né, do dólar nos 60 minutos, vamos lá para o 5R para a gente ver o que poderia estar fazendo aí no dia. Então temos aqui 5R, mini dólar, fechamento de sexta-feira. Deixa eu só voltar aqui para as três médias, né? Pronto. Então estamos aqui, né? Fechamento de sexta e a abertura foi num gap de baixo. E olha só que interessante, né? Quando ele abriu nesse gap de baixo aqui, ele solta esse bear, que se você... Opa, ali, o preço voltando aqui. Opa, voltei demais. Perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui novamente aí. Beleza. Esse bear aqui, ele até deu um alvo, por assim dizer, né? Vamos dizer aqui, vamos ver quantos pontos ele tem aqui. Não deu não, tem 8,5 pontos. Eu acho que o dólar é tradeável assim que ele abre. Como eu sempre falo, eu acho o dólar bem interessante, mas aqui você já está entrando na abertura num bear, no sinal de tendência. Tudo bem que eu tenho aí um 4,1 aí para baixo, mas a primeira análise do dia não seria para isso, né? Seria para compra, né? Então talvez esse bear poderia se tornar uma armadilha. Ele até andou um pouco, porém você acabaria ou saindo no zero ou com pouco ponto. Outra coisa, assim que o preço faz isso aqui e falha, ó, ele rompe, então aqui, ó, já se torna um fundo interessante para você estar traçando um fibo. E aí você me perguntaria, né? Você falaria para mim, Fábio, eu vou traçar o fibo então lá em cima, né? Então você teria aí o fibo bem longo no dólar aí de 62 pontos. É errado você traçar esse topo aqui e esse fundo? Não. Geralmente, se você tivesse, por exemplo, do 6R para cima, ó, eu estou no 5R, tá? Eu vou colocar o 6R aqui para mostrar a diferença, ó. No 6R, deixa eu voltar aqui para abertura. No 6R eu não tenho aquele sinalzinho de bear aqui, ó. Aqui, lembra que no fechamento aqui, ó, do 5R eu tenho um bear? Aqui eu não tenho ele. Aqui eu vou ter um bear na abertura, ó, do 6R, né? Então, como que muda, querendo ou não, os pontos de ancoragem de um renco para o outro? Apenas um tique de diferença. E vocês vão ver que vai fazer toda a diferença para o traçado do fibo. Tá? Então, ó, aqui, o que eu faria? Tá certo traçar aqui em cima o fibo? Tá certo, não tá errado. Esse fibo aqui provavelmente também trabalhou muito bem. Porém, tem, para quem trabalha do 5R para baixo, você tem esse topinho aqui, ó. E que aí vai ser coisa linda trabalhar esse fibo. Coisa linda mesmo, porque já começa aqui, ó. Você já começa a pensar aqui numa possibilidade de estar se segurar no nível de 7,5 aqui, acima do nível de 7,5, comprar. É para comprar já nesse primeiro? Não, ainda não. Eu não compraria aqui, principalmente por aquilo que eu falei, ó. Ele vai romper a média, ele vai voltar, tá? Geralmente o primeiro rompimento de média, isso eu aprendi com o Felipe Aranha, geralmente, tá? Não é sempre que acontece isso, mas geralmente quando a média ela rompe, ela vem do movimento contrário e é rompida, no primeiro rompimento ela tende a voltar
para criar o pivô, por assim dizer, e aí, beleza? Então aqui nesse martelo aqui tem uma compra muito boa, tá? Tem uma compra muito boa, só que também não muito longa para o dólar. É aí 10 até 12 pontos aqui, porque eu tenho 127, eu tô abaixo do 127, tá? Ó. E aí eu tenho, segurou, ele volta e eu solto outro martelo, ó. Mais um martelo, mais uma compra. E eu já, aqui eu tô ainda, melhor ainda, eu tô a nível, acima do nível 7,6. E aqui, ó, aqui eu fiz aquilo que eu gosto, a dinâmica que eu gosto. Sai do 7,6, toca os 50, volta aqui. Quando ele volta, eu vou comprar novamente para levar. Então o que eu faço? Eu compro aqui para um scalp mais curto e aqui eu busco um alvo maior. Então se aqui eu fiz 10 pontos de scalp, aqui eu busco 15 pontos de alvo. Eu tenho 16, tá? Eu vou buscar 15 pontos. Eu sempre vou sair com um pouquinho de ponto a menos, por assim dizer, do que eu tenho de total de alvo, tá? Eu prefiro sair com um pouquinho menos, mas garantir essa pontuação, do que às vezes tentar ao máximo e aí acabar sendo estopado no zero, com menos ponto, e aí isso também acaba chateando, né? Isso não é bom mentalmente, isso é um estressor do trade. Aqui então, ó, martelo no 7,6. Pô, martelo no 7,6, legal, linda compra. Ele dá uma brigada e ele vai lá, ó. Novamente ele briga, ó. Aqui eu segurei no 4,8. Se eu tô segurando aqui, principalmente no 1,27, eu tenho aqui uns níveis um pouco mais acima, principalmente porque, né? Apesar que aqui eu já fechei o gap. Então, talvez essa compra aqui não seria tão interessante, tá? Não seria tão interessante assim. Porém, é válida estar tentando ela. Ó. Eu tenho uma média 34 aqui segurando, a 34 aqui segurando, ela está mandando para o preço e testar a 610 lá em cima. Então, ó, nada aí, eu tenho até 13 pontos, aí 14 pontos no dólar para estar buscando. E outra, eu também posso fazer a dinâmica 50-0. Tá? Eu já validei nos meus backtests, eu validei essa dinâmica, tá? Mas os meus backtests. Então, tipo, eu teria tranquilidade e eu teria a paciência de conseguir entrar aqui, porque é um movimento válido para mim. Eu tenho estatística em cima dessa dinâmica. E para você ter confiança, você vai ter que gerar estatística, tá? Só estatística te gera confiança. Pode ter certeza. No mercado, só estatística vai te gerar confiança. Por quê? Porque eu sei que dentro da minha estatística, no nível menos 11, uma falha de rompimento de 2 box me dá uma taxa de acerto dentro da conta real, tá? De 72%. Então aqui, ó, é vender para voltar lá pro 7,6. É 30 pontos. Eu preciso estar pegando tudo isso aqui? Não, é que nem eu falei, eu vou estar pegando no meio do caminho. Eu vou vender aqui no 111, provavelmente vou sair no 23. Eu vou pegar aí 10, 12 pontos, tá? Eu vou sair na região dos 23 aqui, eu vou pegar ó, 10, 12, talvez 8 pontos. Mas se eu já venho de um trade encaixado aqui, de 10, aí eu já vim de um outro trade aqui, bem encaixado, de 15, então já tem 25 pontos. Qualquer ponto que eu faço aqui, ó, é o chamado overtrade positivo. Aí, ó, que interessante também. Para trabalhar a dinâmica da volta, 0 por 50, ó. Correção de 2 boxes, vendi ali, ó, 15 pontos de alvo. Olha que legal, né? Que bacana. E aí eu entrei no 23, no 23,76, só que aqui, pelo jeito, foi bem rápido, né? Eu não falaria para vender aqui por causa do 7,6. Eu não venderia aqui por causa do 7,6. Mesmo, né, o preço vindo tão forte. Opa, mesmo o preço vindo tão forte, eu não venderia aqui. Então, mas se você vendeu, o seu alvo você vai estar vendendo, por assim dizer, a região do 48, tá a mesma coisa. Princípio da equidistância, tá? 48,6 para o zero, 48,6 para o 100, tá? Então, se eu vendi aqui, nessa região,
Eu estou buscando 100. Posso estar tentando esticar até o 111? Posso, porque aí eu estou fazendo também a dinâmica 76-111. Então eu tenho duas dinâmicas aqui para poder estar trabalhando meu alvo. Então, se eu vendi aqui no Bear, eu tenho de 14 até 19 pontos aí, mais ou menos, para estar extraindo de lucro na operação. E o preço ele segura um pouquinho antes do 111. Então provavelmente você estaria aí fazendo 13, 14 pontos aí nesse trade. Se você estivesse entrando, eu não faria, tá? Isso aqui é um trade, é um tipo de trade que talvez eu não faria. Pode ser que talvez por causa da média aqui, desse cruzamento muito forte aqui, talvez, mas teria que ter outros indicadores me falando, me corroborando que o 20, que o 7,6 aqui ele não seria respeitado, tá? Eu não, talvez eu não entraria aqui, eu esperaria um melhor momento, por assim dizer. Aí o dólar fica lateral, ó, bem lateral, isso aqui é difícil, é complexo, olha só. Olha quanto tempo o dólar ficou lateral. Aí aqui, para quem conseguiu, né, se às vezes comprar aqui, também difícil de estar comprando aqui, tá, para levar ali, você não teria atingido o alvo, teria saído também com um stopzinho mais curto aqui. Então, bem difícil tá fazendo esses trades, tá? Bem difícil mesmo. Não é fácil tá fazendo a partir daqui os trades. E aí eu já tô 11h25, aqui já é 1h20. Então, para você ver quanto tempo o preço ficou trabalhando de lado, isso aqui é muito tortuoso, isso aqui é muito difícil. Você vê que o preço fica mastigado, ó. Isso aqui já é para você ficar um pouco já esperto com essa correlação de que o preço, acho que ele está andando lateral, principalmente porque está demorando, ó. Ele está demorando para fazer padrão, ó. Você teria entrado aqui 11,57 e o preço ia voltar no seu preço duas vezes, meio-dia e 20 aqui. Então, no seu segundo stop, na nossa saída no zero aqui, por assim dizer, né? Você teria entrado, fez a primeira correção contra você, foi. Aqui você já teria dado o sinal de alerta, ó, 20 minutos para não fazer quase nada de range. Então, opa, o preço pode estar andando lateral. E aí o preço vai lá e novamente lá em cima ele solta uma falha de rompimento de 2 blocos, ó, e aí ele volta a cair. Mas aí já é mais ó, final de dia, já estamos bem chegando para o fechamento. Então não foi hoje, foi bem complexo, foi bem difícil. Se você terminou estopado o dia, não se sinta mal. Não foi fácil. Essa primeira hora aqui, esse primeiro movimento do dólar aqui, foi mais direcional. Eu acho que foi mais fácil de estar pegando, principalmente na questão da formação do ciclo de mercado, que eu também ensino nas mentorias, tá? A cada mentoria ela tem o fractal 5.3 e o ciclo de mercado inserido, porque isso aqui faz parte do meu do método, faz parte da ideia do método. E olha só, do ponto zero, por assim dizer, ela voltou ao ponto zero, tá? Ela fez todo, o preço trabalhou para voltar ao ponto zero. Então eu trabalhei a compra e trabalhei a venda. A venda muito mais rápida que a compra. Não é sempre assim. Geralmente é assim. Geralmente é aquilo que é dito. Se você já ouviu falar que o preço sobe de escada e desce de elevador, é válido quase que sempre essa ideia, né? Essa ideia é válida quase que sempre. Então olha só, eu fiz uma dinâmica muito menor. Aqui ó, é simples. Eu tive um canal amplo e aqui eu tenho um canal estreito. E olha só que interessante, né? Ao final do canal amplo, eu tenho o rompimento do canal amplo aqui. E eu tenho esse rompimento no canal amplo dentro de um canal estreito aqui, ó, do Renko. E você sabe o que é isso aqui? Para quem estudou o Price Action do Felipe Aranha, o que é um candle de 5 minutos, uma barrona de 5 minutos gigante, logo vindo depois de um movimento de alta complexo e lateral? Não é clímax? Geralmente não é final de movimento que isso aqui sinaliza? Então, o Renko é a mesma coisa.
isso aqui está sinalizando aqui em cima. Tanto a falha de rompimento de 2 box, quanto a correção de 2 box aqui, isso aqui sinaliza fim do ciclo de compra e início do ciclo de venda. Ou seja, eu comecei o início do ciclo de compra e vou terminar o ciclo de venda no mesmo ponto. Aí eu entro na lateralidade. E eu falo, ciclo de mercado, entenda. Procure entender o ciclo de mercado. Isso aqui salva muito dinheiro, de perder muito dinheiro. Isso aqui salva de fazer muito trade errado. E principalmente isso aqui te dá dinheiro no final. Beleza? Esse então foi nosso resumo do dia aí, do dia 26/4/2021. Essa segunda-feira aqui foi um tanto quanto complexa, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Então já digo, já reforço de novo a ideia. Se você terminou estopado, não fique triste. O stop é uma coisa corriqueira do trade, tá? Todo trader termina estopado, eu tenho meus dias de stop também. É claro que com o tempo vem aquilo que a gente tanto busca, que é a chamada consistência. E aí com essa consistência você começa a analisar melhor os pontos de mercado e começa a não entrar em situações como essa aqui e só procurar por situações como essa aqui. Às vezes, numa dessas, você vai ficar todo esse tempo aqui esperando para vir isso aqui, ó, e aí você fazer esse trade aqui, você vender aqui no 0, sair aqui no 4/8 com 16, 17, 18 pontos, 15 pontos e pronto, você fez seu dia. Acabou. É um trade por dia só e você vai fazer só vai ficar batendo meta atrás de meta, assim, diariamente, né, que eu falo, todo dia. Então às vezes é melhor você fazer um trade no dia, mas um trade bem feito, onde você tem uma segurança maior, você vai esperar por aquele momento de mercado que você reconhece sempre que você tem feito seus trades e dado certo, tá? E ali é onde você vai extrair capital. Então, se você aprender aqui, depois de uma falha de rompimento de 2 boxes, e eu tiver um padrão de continuidade que a correção de 2 boxes é um padrão de continuidade, pô, eu vou vender aqui, eu vou ter um risco aí de 7 pontos e eu vou estar buscando até, ó, daria para fazer um 3/1 nesse trade aqui, ó. Cravadinha aqui, ó, 3/1, 21 pontos. Então, se você conseguisse fazer 21 pontos aqui nesse trade, pô, com certeza conseguiria, né? Ó, isso aqui não corrigiu nada contra você, né? Seu stop de proteção estaria já com 8 pontos aí de gain aqui. Aí depois estaria vindo com 13, talvez você poderia estar até pegando mais pontos. Então, com um trade no dia, você consegue fazer capital. Você não precisa fazer um monte de trade no dia. Beleza? Então se curtiu aí, ou se gostou do vídeo, dá um like aí, curte aí, compartilha com quem você conhece, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Se você quer aprender sobre o Fibo Robô, sobre os padrões de box mais profundamente, me procura ou no direct do Instagram ou no e-mail rincomais@gmail.com. E eu vou estar tirando as dúvidas com relação a preço. O preço tá num precinho bem bacana aí, bem promocional aí para início de projeto, tá? Tem o meu videozinho aí com o calendário, se você quiser ver, todas as terças-feiras, turmas dos padrões de box, e todas as quinta-feiras, padrões de Fibo Robô. Tem umas turmazinhas especiais aí de sábado, então escolhe lá, se matricula aí nelas, porque logo pode estar sendo ocupada todas as vagas e aí vai ter que entrar na fila de espera aí para julho, agosto. Então eu tenho aí já os calendários disponíveis de maio e junho, é só estar marcando as aulas e a gente vai estar fazendo as aulas através do Zoom. Beleza, então? No mais, sempre obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho. Tenho sempre recebido boas mensagens positivas aí. Espero poder estar ajudando mesmo vocês. No que precisar também, pode vir procurar aí perguntar aí no YouTube aí embaixo, deixar algum comentário, ou no direct do Instagram, ou
no canal do Telegram, no grupo do Telegram, só me procurar que eu, assim que possível, eu estou entrando em contato, respondendo, estou batendo um papo. Beleza? Então, obrigado sempre pela audiência e até o próximo vídeo.